Uma linda e verdejante vida a você, uma linda e maravilhosa vida! Hoje nós temos o nosso dia de falar de numerologia aqui no canal. Estou passando por alguns números, a gente falou de todos os números naturais de 0 a 9, fora da ordem, obviamente, porque eu disse que ia fazer fora da ordem. E agora a gente começa a falar de alguns números que são especiais. Né? A numerologia pitagórica, que é a numerologia que eu atuo, ela não lida com alguns números que têm a natureza religiosa, tá bom? Então, por exemplo, hoje é dia 12, estou gravando isso aqui no dia 12 de outubro, dia das crianças. Então, por exemplo, o 12, ele não tem um cunho especial, né? Que teria na numerologia cabalista. O 12 na numerologia cabalista ele é muito importante. Na pitagórica ela não é. Tanto, ele só representa a primeira oitava do 3, ou seja, aqui está o 3, então ela seria a primeira número que deu um ciclo nos outros números até chegar nele. Então, pensa o seguinte, é só você somar. Quando a soma dos números voltar a um mesmo número, significa que ele está uma energia acima, ele tem mais características. Então, o 12, ele é a primeira oitava do 3, e tem coisas importantes. Depois eu posso até fazer alguns vídeos falando dessas características especiais de alguns números que a gente vê dentro da Cabala e vê dentro de outras linhagens mais ocultas por aí. Mas hoje eu não quero falar deles, eu quero falar sobre a numerologia kármica. E o que é o karma? Eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu fiz sobre karma e dharma, tá? Usando como base a animação Megamente. Mas o karma, em síntese, é a reação das nossas ações. Assim, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um conjunto de 4 números, que eu vou fazer um vídeo para cada um, do qual nós temos algumas pendências de vidas anteriores. E nessa vida a gente tende a resolvê-las. Essas pendências não quer dizer que foram pendências da última encarnação, mas foram pendências recorrentes de várias encarnações. Esse é o ponto importante. O número kármico, ele não significa necessariamente o número da última encarnação. A gente não está falando da última encarnação, a gente está falando de ações repetidas que elas funilam, né, que elas seguem um caminho até que ela manifesta numa vida. Então, por exemplo, o número de hoje, para a gente começar com a numerologia kármica, é o número 13. E o que esse número 13 ele vai contar para nós? Ele vai falar vai falar sobre vidas consecutivas de preguiça. Vidas consecutivas de que as pessoas que têm então sob a égide do número 13, elas não criaram, elas não construíram, elas não fizeram nada simplesmente por preguiça, por ociosidade, por talvez uma vida muito, não uma vida muito mundana, mas uma vida muito cheia de regalias, e não se criou nada. Então, se a gente leva em consideração que você passa vidas e vidas sem criar nada, a ação, a consequência disso é que você precisa criar algo, né? Por quê? Porque você está em déficit na balança. Você vem várias vidas e torna essas vidas de uma forma ociosa, então você fica em déficit com a balança. E o número 13, quando chega a um determinado grau de acúmulos disso, eles têm que ser resolvidos, né? A gente chega num ponto em que a gente tem que resolver essas coisas. Nós escolhemos resolver, não é simplesmente o universo vai enfiar goela abaixo a gente para poder resolver. Não, a gente escolhe resolver isso quando escolhe resolver isso. Então, as pessoas que estão sob o número 13, e esse número 13 pode ser da data de nascimento, ele pode ser a soma do número de alma ou o número de impressão, ele pode ser a forma como você se apresenta ao mundo, que é o número de expressão ou aparência, pode ser o seu caminho de vida, que a gente chama de destino, ele pode aparecer em vários pontos da nossa numerologia. E esse número 13, ele vem nos contar isso, ele vem nos contar que nessa vida nós escolhemos
passar por situações de morte e renascimento. Por que morte e renascimento e o que isso tem a ver com preguiça? Bom, morrer e renascer é um trabalho, né? Você perder tudo, né? Morrer é perder tudo. Você só tem a sua essência, que é isso que vai para a outra vida. Então, é a morte e o renascimento, você perde tudo e renasce tendo que construir tudo de novo, entendeu? É como a fênix, que se tosta toda, vira um churrasco de fênix para depois renascer das cinzas. Então, a essência primeira do número 13 é a essência da fênix. E é isso que as pessoas que possuem o número 13, elas têm que ter na cabeça. O número 13 é a primeira oitava do 4. De novo, o que é a primeira oitava? Significa que é o primeiro número que aparece o 4 novamente depois do próprio 4. Como assim? Pega o 3, soma com 1 e isso vai dar 4. Se o 4 é o número de trabalho, o 13 também é o número de trabalho. Só qual que é o trabalho do 13? O trabalho da reconstrução. O trabalho de pegar aquilo que não faz sentido, destruir e começar tudo do zero. É o trabalho de pegar, ter escrito uma redação inteira e falar assim, tá uma merda, rasgar a folha e começar tudo de novo. Essa é a essência do 13. Imagina, você fez, isso já me aconteceu muitas vezes, quando eu estava quando eu estava estudando física, né? Então pega uma folha, faz o cálculo e vai fazendo o cálculo de pé de folha, que é aquela que vai do começo ao fim da folha, tá lá, tá fazendo, aí você chega com o resultado e o resultado não faz não faz o mínimo sentido, né? E aí o que você faz? Você apaga tudo e começa de novo, né? Às vezes não faz sentido você procurar no meio da conta em qual foi o sinal que você errou, qual foi a unidade que você não considerou, qual foi o colchete que você errou. Não faz sentido, porque é tanta conta que tem no meio e que o ato de você procurar ali com o ato de você apagar e começar tudo de novo, você pode procurar para saber onde você errou, mas apagar aquele ponto e começar de baixo, não. É preferível começar tudo de novo, por um entendimento muito correto. E isso que é a essência do 13. O 13 ele vai perguntar para você, vai perguntar para mim, vai perguntar para todo mundo que tem o número 13. Eu tenho o número 13 no meu mapa. Seguinte, isso está bem fundamentado? Isso está firme? Isso está verdadeiro? Isso tem realmente um sentido na sua vida? Não. Então derruba e começa de novo. Entendeu a questão do trabalho? Entendeu a questão da preguiça? Entendeu a questão da ociosidade? Porque o ocioso e o preguiçoso faz serviço de preguiçoso. Redundante. Então, ele vai fazer o serviço de preguiçoso, não vai estar bom, vai ter que refazer e refazer e refazer. Então, a grande lição do 13 é a lição da fênix, é renascer das cinzas, é começar uma coisa que não estava correto, é recomeçar do nada. E talvez esse recomeçar do nada te tira de situações que seriam potencialmente perigosas, potencialmente danosas, se você insistisse nela. Então, esse ciclo de morte e renascimento em vida, somente para, por exemplo, projetos, relacionamentos, construções físicas mesmos, ele vem mostrar para a gente duas coisas. É a certeza que nós somos capazes de nos refazermos do zero. Essa é uma coisa importante que o 13 traz pra gente. É a certeza que nós somos capazes de refazer do zero. E a segunda coisa que o 13 traz para nós é a gratidão, por mais que seja desagradável, mas a gratidão de poder recomeçar algo que seja dessa vez mais seguro, né? Mais forte, mais robusto. Como eu falei, o 13... ele não é um número mau, mas ele é um número exigente. Ele é um número de trabalho. Se você está trabalhando correto, ele traz mais trabalho para você. Se você não está trabalhando correto, ele vai te dar trabalho. E essa é a lição da numerologia do 13. Ele é um 4 muito exigente, que ele vai pegar a borracha e apagar tudo e mandar você fazer tudo de novo se aquilo não está fazendo sentido nenhum. Tá bom? Se você tem dúvida com relação a 13 no seu mapa, aqui embaixo está meu contato.
faça seu mapa numerológico. Se você sente que esse é um ciclo sem fim para você, pode ser que você esteja vivenciando um 13 e não está sabendo lidar. A minha dica com relação a isso é: tenha gratidão pelo aquilo que deu errado, gratidão mesmo, porque a partir disso você vai construir algo novo. E não tenha medo de começar tudo do zero. Aí esse ciclo do 13 vai passar. Se você quiser entender mais profundo disso dentro da sua numerologia, meu contato está aqui embaixo. Mas se você seguir esse passo que eu te dei agora, você vai ver que não vai falhar, tá bom? Bom, esse foi o número 13. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha. Dá um like aí para fortalecer o canal. Se inscreva se você não for inscrito e assina as notificações. Como eu falei, se você achar interessante, faça a sua numerologia. Eu recomendo bastante para isso. Beijo no seu coração. Fique magnificamente bem e seja a luz para você aquilo que você espera dos outros.